Olá, boa noite. Bom ter você aqui conosco. Que bom que você está aí e que você esteja disposto a receber da palavra do Senhor, a ouvir a palavra do nosso Deus, a receber, esteja atento a obedecer também. Que você seja edificado neste tempo em que estaremos juntos, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor através dos cânticos, mas também ouvindo da palavra do Senhor que será pregada. Amém? Nós somos a Igreja Batista no Jardim Ambiental, em Curitiba, no estado do Paraná, e o nosso desejo é que você seja edificado, que você tenha esse tempo especial na presença do nosso Deus. Amém? Se você estiver com a sua Bíblia, abra lá em Tito, no capítulo 2, faremos a leitura dos versos 11 ao verso 14. Dizem assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante do Senhor para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que não merecemos, sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado todas as bênçãos pelas Tuas misericórdias, pelo Teu grande amor por nós. Pai, a nossa oração é que este tempo seja dedicado para ouvirmos a Tua palavra, para entendermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer e que também estejamos dispostos, ó Deus, a colocar em prática o Teu desejo para as nossas vidas, Pai. Que não deixemos escapar as oportunidades de abençoar o nosso irmão, de edificarmos, ó Deus, uns aos outros e de termos o cuidado mútuo, Pai amado, como a Tua palavra nos ensina. E, Pai, em especial que não percamos a oportunidade de entender qual o desejo do Senhor para nós, Pai, aquilo que fará com que alegremos o Senhor cada vez mais pela nossa vida, Senhor Deus, por aquilo que fazemos, por aquilo que nos tornamos no Senhor. Pai, muito obrigada por esse tempo que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, ouvindo da Tua palavra, louvando e bendizendo ao Senhor, que seja um tempo especial para nós, mas que o Senhor também se agrade dos nossos corações, do nosso louvor e da nossa adoração sincera ao Senhor. Muito obrigada por tudo e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos gratos ao Senhor. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz
Daniel capítulo 4, verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Evidentemente, Nabucodonosor aprendeu essas verdades da forma mais difícil possível. Então eu os convido para juntos estarmos diante do Senhor com humildade, com mansidão, na total dependência dEle, que o Espírito Santo dEle tenha toda a liberdade primeiro nas nossas vidas e cada detalhe deste culto seja usado também no seu crescimento, na edificação da sua vida. Amados, estamos com 2 campanhas em andamento, arrecadando os alimentos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, mas também estamos fazendo investimento de equipamentos para transmissão dos nossos cultos online. Eu peço que você invista nesse propósito. A sua participação é imprescindível para estarmos, é claro, não só abençoando aqueles que estão em nossa cidade, estado, mas indo a tantos outros estados e outras nações através dessa ferramenta. Então faça esse investimento. Eu peço que fale com Deus, converse em casa, veja com quanto vocês podem participar e peço ainda um pouco mais, fazendo a sua contribuição através de transferência ou trazendo aqui na igreja, especifique que aquele valor, aquela importância para este propósito, ok? Pedimos muito a sua participação. Queremos nesse momento, na oração pastoral, interceder por todos aqueles que estão enfermos, não só fisicamente, sejam quais forem os motivos, mas também espiritualmente, emocionalmente. Muitas pessoas estão sofrendo nos nossos dias. E reforço o pedido que eu fiz hoje de manhã pela Aline. Peço que orem por ela, pelo Adriano, os seus filhos que estão aqui em Curitiba, mas a irmã Aline, ela precisou ir até o Rio de Janeiro para atender uma emergência envolvendo os seus pais, em especial a sua mãezinha. Então eu peço que você ore. Deus sabe todas as coisas, os detalhes estão nas mãos dele. O que eu preciso fazer e cada um de nós é interceder. Inclusive, se o irmão, se a irmã sabe de alguém, seja aqui da nossa igreja ou não, que está precisando ser colocado diante do Senhor porque não está bem, por gentileza, eu peço que enquanto eu estiver orando, participe com a gente, coloque o nome desta vida, desta família, diante do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus. Na certeza que o Senhor é o médico dos médicos, na certeza que o Senhor é um Deus que cura, na certeza também que o Senhor faz aquilo que lhe apraz, que o Senhor tem os seus propósitos, os seus planos traçados, mas cabe a cada um de nós, ó Deus, pedir, rogar, em nome do Senhor Jesus, a Tua intervenção, a Tua bênção, a cura, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas que estão enfermas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, seja qual for a enfermidade, Senhor, coloque as Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Intercedo pela Aline, pelo Adriano, intercedemos de maneira muito especial, ó Deus, pelos pais da Aline, que a Tua vontade seja feita. Dê as forças que a Tua filha precisa, as condições para lidar com tudo que envolve a situação, ó Deus, da casa de seus pais. Eu oro clamando, confiando no Senhor e, ó Deus, suplicando por aquelas outras vidas que estão sendo colocadas nesse momento no Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu peço que fique agora com a divulgação do nosso canal no YouTube e, na sequência, no Momento Missionário, André Bagatini.
Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus, edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu gostaria de trazer para os irmãos um pouco daquilo que tem acontecido lá em Guiné-Bissau, na África. Nós temos na região um missionário que nós apoiamos através do plano de adoção missionária aqui da Igreja Batista do Jardim Ambiental. Este missionário e sua família já estão lá há alguns anos, exercendo o trabalho principalmente de tradução bíblica. Só que para chegar a esta tradução bíblica, primeiro eles têm que desenvolver a escrita daquela língua, pois é uma língua apenas falada e ela não possui sinais gráficos. Então já começa aí um grande desafio. Está lá o missionário, a sua esposa e o seu filhinho de 3 anos. E simultaneamente a este trabalho que eles têm feito de desenvolver e de criar a língua, eles têm trabalhado numa escola com 28 crianças de origem muçulmana. As professoras e outras missionárias que atuam lá trabalham, além de ensinar as crianças os conteúdos rotineiros de uma escola, ensinam também o evangelho a estas crianças, né? Todas as professoras são cristãs. E isso, muitas vezes, tem causado perseguição a essas professoras. São professoras locais ali daquele povo, mas que se converteram ao Evangelho e têm colaborado, então, para ensinar sobre Jesus a estas crianças. Nós temos relato, por exemplo, de uma dessas professoras, muitas vezes, ser proibida pelo marido de dar aula, por ele ser contra o fato de ela ensinar sobre Jesus. Ele é muçulmano, e ela não pode se declarar abertamente como cristã por causa da perseguição que sofreria em relação a isso, não só do seu marido, mas de toda a comunidade. Apesar disso e da resistência que aquele povo tem ao Evangelho, as professoras são tidas como pessoas de muito respeito, né? São pessoas respeitadas na comunidade, justamente pelo excelente trabalho que elas têm realizado junto a essas crianças. Inclusive, esta equipe missionária que tem atuado em Guiné-Bissau já chegou a desenvolver um material que é usado para ensinar estas crianças e estão agora também trabalhando para desenvolver um livro de histórias. Tudo isso para ajudar no anúncio do Evangelho, ajudar e colaborar para que essas crianças possam conhecer de Jesus. Os desafios lá são imensos, não só a questão linguística, mas também, por exemplo, a questão geográfica. Ali onde o missionário atua, não existe um supermercado. Ele tem que fazer uma viagem de mais de 8 horas simplesmente para comprar alimentos. Então é uma região muito desafiadora por vários fatores e por isso nós convidamos os irmãos a estarem sempre colocando esta família em oração. Isto é fundamental para que a obra missionária continue avançando. Então lembrem desses missionários, lembrem da família dele, para que cada vez mais pessoas possam ser transformadas pelo Evangelho. Que Deus os abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Êxodo capítulo 13, verso 20.
Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Caminhos no deserto é o assunto que quero compartilhar nesse momento. Mas eu gostaria mais uma vez de orar, pedir a bênção do Senhor para cada um de nós, que esta mensagem encontre, é claro, lugar nas nossas vidas. Que Deus possa usar esse tempo também para abençoar a sua vida, trazer o conforto, enfim, aquilo que precisamos como orientação do Senhor. Oremos. Mais uma vez, nos colocamos na Tua presença, Senhor, numa total dependência do Senhor. Nesse momento eu tenho certeza, ó Deus, que muitos de nós estão passando por grandes lutas, enfrentando, ó Deus, um deserto, indo por caminhos que não imaginava, não esperava. Seja o que for, bondoso Deus, eu já intercedo para que, à luz da Tua palavra, das aplicações que o Senhor fará através dessa mensagem, cada um de nós, ó Deus, encontre a direção do Senhor, a iluminação do Senhor, o conforto necessário, enfim, cuide de cada um de nós. O Senhor sabe como estamos e o que precisamos. Oramos no nome do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que o deserto é uma região árida, quase absoluta ausência de vida, um lugar de vazios, um lugar solitário e, na nossa visão, até mesmo abandonado. Então, se encontrar num deserto, se ver num deserto, literalmente falando ou não, pode ter certeza, não é algo evidentemente confortável, agradável, está muito longe disso. Conforme nós lemos, vimos que Israel, ele estava acampado junto ao deserto. Eles iriam entrar no deserto. Eles trilhariam caminhos no deserto. E isso era um fato. Porém, nós sabemos que eles estavam ali acampados junto ao deserto, mas libertos da escravidão através do poder de Deus. Eles que há pouco eram escravos no Egito, agora são livres da escravidão pela ação, pelo agir do poder de Deus. E não obstante a certeza que trilhariam pelo caminho difícil no deserto, meus amados, a expectativa desse povo era de um novo tempo. A expectativa era de bênçãos, a expectativa era de prosperidade. Essa era a visão deles, era o que enchia o coração deles. Possivelmente era a conversa deles durante esse tempo também de viagem. Mas uma coisa é certa, os caminhos do deserto, eles teriam que ser trilhados. Hoje, muitos estão nos caminhos de algum deserto. Não sei qual o deserto, mas podem nesse momento serem achados nos caminhos do deserto. Pode ser inclusive a dor da perda de um ente querido, nesses dias tão difíceis, não só por outros motivos de enfermidade, mas pelo Covid-19. O deserto para alguns pode ser a frustração do abandono. O deserto pode ser do vazio que tira a alegria quando aparentemente não existe motivo para tanta tristeza. O deserto pode ser a falta até mesmo da percepção da presença de Deus, que não nos deixa, mas alguns parecem perder isto, parecem deixar de enxergar isto, de entender como o Senhor trabalha em nossas vidas. O que eu entendo é que seja qual for o deserto que você se encontra,
Deus, Ele assegura a sua presença. Deus está presente. Deus, Ele é aquele que jamais deixa de olhar para cada um de nós. Inclusive, no livro de Êxodo, capítulo 13, versos 20 a 22, diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Ouça que interessante. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Não esqueça, Deus, Ele está presente. Não é uma questão tão somente de eu ver ou sentir, mas promessa dEle. Como naqueles dias Ele precisou agir desta maneira, a fim de que o povo dEle entendesse e aprendesse que Ele estava presente em todas as situações, hoje nós temos essa palavra, que quando nós ouvimos como promessa, entendemos que a presença do Senhor nos envolve. É certa, ela é, portanto, verdadeira. E por mais que sejamos, inclusive, tentados a não ver Deus nos caminhos do deserto, Deus nunca nos abandona no deserto, seja ele qual for. Em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Assim, sejam quais forem os caminhos do deserto trilhados, saiba que o maior perigo, enquanto estamos nos caminhos do deserto, não é a seca, não é o vazio, e sim a murmuração e a rebeldia. Reforço, para que a gente entenda bem essa questão. Sejam quais forem os caminhos do deserto em que você se encontra agora, reforço em nome do Senhor Jesus. O maior perigo não é a seca, o maior perigo não é o vazio, e sim você murmurar e ser rebelde com Deus. A rebeldia nunca pode agradar, evidentemente, a Deus, nunca. Então, o povo, ele começou a reclamar. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 15, verso 24, capítulo 16, verso 2 a 3 e o verso 8 no mesmo capítulo. Diz a palavra do Senhor: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha o que a rebeldia faz. Olha o que a murmuração faz. E não tem sido diferente na vida de muitas pessoas hoje, não se engane. Por outro lado, o Senhor continua nos dizendo que eles disseram: lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome, e toda esta multidão. Como é trágico nós ver a murmuração, a gente ouvir a reclamação de alguém que viu tanto o agir de Deus e agora se esqueceu tão rapidamente. Mas o texto continua: disse agora Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer, ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Moisés não entendeu, e nem Arão, que a murmuração, que a rebeldia ou as queixas era contra ele como líder, Moisés, ou seu irmão Arão. Não, toda murmuração era contra o Altíssimo.
Toda a lamentação era contra o Altíssimo. Tudo absolutamente afrontando o Senhor. E aí sim, ele ainda disse: quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então evite, durante os caminhos no deserto, que talvez a gente se encontre agora na nossa ótica, na nossa visão, talvez comprovadamente o período mais difícil na vida de alguns, evite, em nome do Senhor Jesus, murmurar. Evite, em nome do Senhor Jesus, reclamar. Evite que de repente você se torne rebelde contra o Senhor. A parte mais fácil de tudo isso é nós querermos encontrar pessoas para culpar, pessoas para dizer que elas são as responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo e não queremos ver o que nós podemos estar fazendo. Pense nisso, porque a murmuração, a rebeldia, tem infelizmente a capacidade de cegar a nossa fé e ao mesmo tempo nos abate, nos coloca no lugar onde Deus nunca quis que estivéssemos, mesmo nos caminhos do deserto. E o que nós podemos então de imediato entender é que só a gratidão e as lembranças dos feitos de Deus é que nos fortalecem para prosseguir nos caminhos do deserto. Você quer continuar vencendo dia a dia, nesses caminhos difíceis que nos encontramos, nesses dias difíceis que nos encontramos, em circunstâncias que não conseguimos mudar por mais que a gente queira? Então, não permita que a murmuração, não permita que a rebeldia, a reclamação faça parte da sua vida. Dê lugar na sua vida para que a gratidão, a lembrança daquilo que Deus tem feito, trazendo à sua memória o que Deus tem feito, esteja nesse momento dirigindo a sua vida. Traga isso à sua mente, traga isso ao seu coração. Assim como os mais belos hinos e poesias, eu gosto de lembrar isso muitas vezes a mim mesmo, foram escritos em meio a tribulações. Nós precisamos lembrar que foi nos caminhos do deserto que Deus também fez um pacto com o seu povo. Você se encontra agora, então, em caminhos no deserto, caminhos difíceis de trilhar, difíceis de passar, de superar. Mas é justamente neste momento que Deus pode ter o melhor para a sua vida. E isso vai ser determinante daqui para frente, a fim de que você possa estar enfrentando outras lutas que, se não for fiel agora, vai ter dificuldades lá na frente. Se não ouvir agora, vai ter dificuldades lá na frente. Deus não quer isso para a sua vida. Então, Deus, ele fez um pacto com o seu povo nos caminhos do deserto. Êxodo 19, versos 5 a 6, diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança que eu fiz com vocês, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Olha só, meus amados, ouça o que a palavra de Deus nos ensina. A promessa de Deus, diante dos caminhos no deserto que eles se encontravam, era que o Senhor faria daquele povo o seu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então, o que você pode estar vivendo agora, o que você pode estar passando agora, não se compara com o que Deus fará. Não pode ser comparado com o que Deus tem para a sua vida. Porque Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que cumpre o que diz. Ele não é homem para mentir. Então, o pacto e as promessas de Deus apontam sempre para a obediência que o Senhor, Ele espera do seu povo por amor,
justamente a este povo e não para ganhar os favores dele, os favores de Deus. Deus espera que cada um de nós o amemos e ao mesmo tempo ouça e obedeça. Não vamos fazer isso para ganhar os favores de Deus, mas para agradá-lo, para servir, mesmo durante os caminhos no deserto. Então é isso que a palavra do Senhor nos ensina, porque nos caminhos no deserto nós somos desafiados, sim, para nos aproximarmos de Deus e não para nos afastarmos dele. Quantas pessoas veem uma luta, quantas pessoas veem uma tribulação, quantas pessoas passam por uma provação e se afastam, desistem, quando deveriam, agora sim, estarem orando mais do que nunca. Aliás, eu gosto de lembrar também que o maior perigo na vida de um cristão ou dos filhos de Deus é quando não falta nada, quando ele tem tudo. Então, se você está passando por lutas, por dificuldades, que oportunidades preciosas você está tendo de se aproximar do Senhor, de buscar o Senhor de todo o seu coração, porque são nos caminhos do deserto que descobrimos mais do poder e do amor de Deus pela fé. O justo vive pela fé e não é uma fé porque tudo vai bem, porque ele tem o que quer, porque a sua conta está em azul. De forma nenhuma. O justo vive pela fé que tudo seja contrário, mas ele vive pela fé e nós precisamos aprender isso. Nós devemos aplicar isso na nossa vida. O que eu posso, então, aprender a respeito de sobrevivência no deserto? É algo que eu tenho que aplicar na minha vida. E quero fazer duas aplicações a respeito do que podemos aprender olhando para o deserto. A primeira é que o crente carnal, ele morre no deserto. Vou repetir. Aquele que é carnal, que vive agindo na carne, vivendo na carne, não depende do Senhor para nada, ele morre no deserto. Não é a vontade de Deus, mas é o que acaba acontecendo. O propósito de Deus não foi tirar, por exemplo, o povo do Egito para fazê-lo morrer no deserto. O propósito de Deus nunca foi salvar a sua vida, a sua alma, escrever o seu nome no livro da vida para que aqui você fosse derrotado. De forma nenhuma. O alvo de Deus era para aquele povo Canaã, a terra prometida. Contudo, por causa da incredulidade deles, não puderam chegar lá. Por conta de muitos serem carnais, o que Deus ele tem como bênçãos para a vida dessas pessoas, elas não recebem, não é porque Deus não quer abençoá-las. É infelizmente porque elas agem na carne, elas vivem na carne, elas têm essas atitudes contrárias à vontade do Senhor para as suas vidas. Este foi o propósito de Deus para o povo daquele tempo. E é o mesmo agora também para nós, não no que diz respeito à convicção da sua salvação, por exemplo, mas Deus ele deseja que o crente carnal, se está vivendo dessa forma, ele deixe de pensar nas coisas deste mundo e comece a pensar nas coisas do alto. A incredulidade, vamos ser sinceros, é que tem impedido muitos de chegarem até Deus e viver suas promessas. Muitos esquecem Hebreus, por exemplo, capítulo 11, versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É o que diz a palavra do Senhor e é o que nós precisamos aplicar na nossa vida. A outra aplicação é o crente espiritual que conquista Canaã.
Sabe o que é interessante e ao mesmo tempo duro e triste? É que daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe conquistaram ou entraram em Canaã. Todos os outros daquela geração que saíram do Egito morreram no deserto por causa de sua incredulidade. Eram crentes carnais que desistiram sim das promessas de Deus e preferiram no deserto sonhar com as coisas do Egito. O Egito aqui, ele simboliza o mundo. O deserto, esses momentos difíceis que nós trilhamos, pelos quais podemos estar passando. E muitas pessoas não têm recebido as bênçãos de Deus porque ficam olhando para o mundo e esperando justamente dele aquilo que só o Senhor pode dar. E é isso que nós precisamos entender, amados, aplicar na nossa vida. Bom, para chegar à terra prometida, a Canaã celestial, para nós hoje a vida eterna, é preciso aqui e agora confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nos caminhos do deserto, estarmos firmados nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, na direção do seu Santo Espírito para as nossas vidas. Então, amados, para agradar a Deus nos caminhos do deserto, nós precisamos renunciar ao Egito. Estamos no mundo, mas não vivemos e nem devemos viver segundo o curso deste mundo. Para ser aprovado nos caminhos do deserto, então não murmure, não reclame, não desconfie do agir e da presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Acredite que nos caminhos do deserto Deus está, meus amados, movendo entre nós. Deus está agindo entre nós. Acredite sim que nos caminhos do deserto Deus ele está mudando destinos. Acredite que no caminho dos desertos Deus está transformando nossas vidas. O nosso Deus não é uma questão só de cantar. O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus, Ele está no caminho do deserto onde nos encontramos agora. E Ele é a luz na escuridão. Nós temos a luz. É Ele. Esse é o nosso Deus. Está aqui. E eu não tenho dúvidas, tocando os corações, movendo os corações, falando com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Assim, eu termino essa palavra afirmando: acredite, Deus, Ele está curando multidões e você faz parte desse milagre. Acredite, Deus está aqui restaurando corações e o alvo é o seu coração, a sua vida. Acredite, Deus está aqui transformando histórias. A prova que eu lhe dou é a minha vida. A sua vida é a prova que Deus está mudando histórias. Então pense nisso. Aplique o que o Senhor falar ao seu coração, ou o que Ele falou, de uma maneira que você possa, nos caminhos do deserto, ver o cumprimento das promessas do Senhor, que não é homem para mentir, cumpre tudo aquilo que Ele promete na vida de todos que decidem amá-lo, buscá-lo, ouvi-lo de todo o seu coração. Deus os abençoe. Fiquem firmes. Estás aqui, movendo entre nós,
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem